Olá! Nessa aula você vai aprender como criar o banco de dados do TAF e do TSS e como configurar a conexão ODBC entre as aplicações e o SQL Server. Primeiramente, vamos acessar o servidor onde o banco de dados SQL Server está instalado. Em seguida, vamos abrir o estúdio do SQL Server. Nesse acesso, é muito importante que você utilize um usuário com permissões totais no servidor de banco de dados. Faça a conexão via Windows Authentication ou utilize algum outro usuário administrador. Agora clique em Banco de Dados com o botão direito. Depois clique em Novo Banco de Dados. Nessa tela de criação de um novo banco de dados, podemos deixar as configurações padrão e dar o nome do nosso banco de TAF e depois clicar em OK. Agora vamos novamente em Banco de Dados, clicar com o botão direito, escolher Novo Banco de Dados e dar o nome do nosso banco de TSS. Depois vamos clicar em OK. Pronto! Nossos bancos de dados foram criados. Agora, vamos executar um script para criar o usuário padrão desses bancos de dados, que será o usuário eSocial. Para isso, vamos clicar em New Query e vamos selecionar a base de dados do TAF. No editor de query, colhe o script que está nos materiais complementares dessa aula. A função desse script é criar um usuário com login e senha eSocial para executar ações na base de dados do TAF. Clique em Executar. Agora vamos fazer o mesmo processo, dessa vez selecionando a base de dados do TSS. Veja que o script é o mesmo. A única alteração que vamos fazer é mudar onde está TAF e colocar TSS. Dessa vez, o script está criando um usuário com login e senha eSocial para executar ações na base de dados do TSS. Clique em Executar. Pronto! Nossas bases de dados e usuários padrão foram criados. Agora, vamos sair do servidor de banco de dados e acessar o servidor onde as aplicações do TAF e do TSS serão instaladas. Vamos acessar o diretório onde está o nosso administrador de conexões ODBC. Por padrão, ele vai estar com esse nome de ODBC AD32. Clique duas vezes sobre ele. Vá na aba de System DNS. Depois clique em Adicionar. Vamos criar um novo data source do tipo SQL Server. Nos campos Nome e Descrição, coloque TAF. No campo Servidor, coloque o nome ou IP do seu servidor de banco de dados e clique em Next. Nessa tela, temos a opção de utilizar a autenticação via Windows ou a autenticação via SQL Server. Selecione a opção via SQL Server e coloque nos campos de usuário e senha o login eSocial e senha eSocial, que criamos anteriormente. Depois clique em Next. Nessa tela, vamos deixar como banco de dados default a base TAF. Depois clique em Next. Na tela seguinte, deixe as configurações padrão e clique em Finalizar. Será exibida essa tela mostrando as configurações que foram feitas. Clique em Testar Data Source para verificar se a conexão com o banco de dados está ok. Veja que o teste foi feito com sucesso. Agora clique em OK. Agora vamos fazer o mesmo processo para a base do TSS. Clique em Adicionar. Vamos criar um novo data source do tipo SQL Server e clicar em Finish.
Nos campos nome e descrição, vamos colocar TSS. No campo servidor, vamos colocar novamente o nome ou IP do nosso servidor de banco de dados. Clique em Next e vamos marcar a opção de autenticação via SQL Server. Vamos colocar o nosso usuário e senha como social e clicar em Next. Na opção de banco de dados default, vamos colocar agora o banco de dados do TSS. Clique em Next e na tela seguinte, deixe as configurações padrão e clique em Finish. Na tela com as configurações que foram feitas, clique em Testar Data Source para verificar se está tudo ok. Pronto! Nossas conexões ODBC foram criadas. Na próxima aula, vamos fazer a instalação das aplicações do TAF e do TSS. Até lá!